Bom, ao meu ver, transexuais, travestis não têm o direito de usar o banheiro feminino, até porque, do ponto de vista biológico, eles são homens e homens no banheiro feminino acabam sendo uma ameaça, porque o banheiro é um ambiente de vulnerabilidade e não é à toa que, historicamente, houve uma divisão entre banheiro feminino e masculino. É exatamente para garantir a integridade física das mulheres, que, goste ou não, tem uma desvantagem física em regra e por isso nós temos que manter essas normas sociais que a gente herdou tradicionalmente e que beneficiam e protegem as mulheres. Eu, como um defensor das mulheres, eu defendo que haja essa divisão. E aí não tem nada a ver com a forma como cada um se identifica. Um travesti tem o direito de se identificar como bem entender, mas ele não tem o direito de impor isso e prejudicar dessa forma as normas de convívio social. É como nós falamos, mulher trans. Bom, travesti. Eu acredito que uma travesti não infringe a risco a nenhuma outra mulher. Até pelo fato da orientação sexual gostar do mesmo sexo. Uma travesti não é uma lésbica. Uma travesti não gosta de vagina. Ela não vai em um banheiro onde outras mulheres vão para olhar vaginas. Isso não acontece. Então eu não vejo nenhum tipo de problema em uma mulher trans, como já diz, mulher trans, entrar em um banheiro. E a gente pode, inclusive, entrar no mérito de as operadas podem, as que têm pênis não, e por aí vai. Mas não deixa de ser biologicamente macho. Tudo bem, mas eu não vejo perigo. Eu vi o vídeo, inclusive, de uma mulher trans no banheiro masculino. Ela disse, eu vou entrar no banheiro masculino. E os homens mostravam pênis para ela. E nitidamente ela era passável, como o nosso meio fala, quando é uma trans muito feminina, né? E ela sofreu abuso dentro do banheiro. Nós não vemos grandes casos. Nós tivemos um caso, eu acho que foi fora do Brasil, de um homem que se vestia de mulher para estuprar as mulheres do banheiro. Na verdade, tem vários casos. Não, no Brasil. Tem vários casos. Tem, inclusive, dentro de uma universidade famosa aqui de São Paulo, um banheiro unissex, um menino frequentando o banheiro, ele filmava as mulheres por debaixo do banheiro. Então não era uma mulher trans, era um menino. Sim, mas qual que é o critério para definir se uma pessoa é homem ou mulher? É a identificação? Nitidamente existe... É a identificação ou é a performance social? Nitidamente existe todo um estudo para que a pessoa possa fazer uma transição no Brasil. A pessoa não necessariamente pode colocar uma peruca, um cabelo, um seio e por aí vai. Eu também acredito que ninguém colocaria um seio, deixaria o cabelo crescer, tomaria um hormônio que fosse prejudicar o seu corpo para entrar no banheiro e abusar de alguém. Não, tudo bem. Agora a questão é a seguinte. Eu já debati com diversas pessoas do meio LGBT e o que sempre foi sustentado para mim o critério para se definir um transexual não é simplesmente a performance social, mas é a mera identificação. Então, uma pessoa vestida como homem, ela pode se identificar como mulher. Não. E isso é o que a teoria de gênero preconiza. Então, levando em conta o que as doutrinas LGBTs pregam por aí, qualquer homem pode entrar no banheiro feminino. Não concordo. Eu acredito que para que você faça uma transição e tenha os direitos, você deva passar pelas determinadas regras. Ou seja, o estudo psicológico daquela pessoa, né, e por aí vai. Para que sim, aquela pessoa comprove que ela pertence àquele gênero. Eu acho perfeitamente... Mas é que não pertence. Esse é o ponto. Não é questão de não pertencer biologicamente ao ser macho ou fêmea. Até porque eu sou macho e gosto de homem. E eu poderia entrar no banheiro feminino que eu não ia infringir nenhum tipo de questão contra uma mulher, entende? Mas uma pessoa oportunista, ela pode usar dessa brecha para acessar um ambiente de vulnerabilidade que é o banheiro e violentar mulheres, como tem casos ao redor do mundo. Por exemplo, tem um estudo da revista Sunday Times, e nesse estudo dessa revista, 82% dos casos de abusos foram em banheiros onde homens e mulheres frequentavam. 82%. Então existem estudos que embasam essa perspectiva, e se em algum momento da história alguém decidiu, olha, vamos dividir banheiro entre macho e fêmea, tem um motivo. Alguma coisa estava errada e eles precisaram corrigir. Então, assim, eu acho muito problemático quando uma minoria ela vem com as suas novas perspectivas sobre o mundo e quer que o mundo se dobre a essas perspectivas. E o mundo não é obrigado a se dobrar, principalmente quando você coloca em risco a vida e a saúde de uma mulher. Até porque você tem estudos, sports medicine e etc., mostrando que mesmo com terapia hormonal durante muito tempo, a redução da capacidade física de uma transexual
ainda assim permite que ela tenha uma vantagem absurda sobre as mulheres. Então, assim, pode ter uma transexual mais fraca que uma mulher? Pode, mas não é a regra. A regra é que transexuais sejam mais fortes que mulheres. E um homem forte pode violentar uma mulher. Mas essa minoria, ela também importa. E além de ela importar, o que nós mais vemos em casos de feminicídio são homens cis, não são trans. É muito mais perigoso um homem cis entrar em um banheiro do que uma mulher trans que não tem interesse por uma mulher. Os casos que nós vemos são pessoas que utilizam-se daquilo para aquele ato. Sim. Mas através do estudo psicológico daquela pessoa. Não, mas como é que você vai garantir um estudo psicológico na entrada de um banheiro? Não, querido. Você tem que dividir. É o sexo feminino e masculino. É a forma mais segura de você proteger as mulheres. O que deveria existir é um banheiro intersexo. Um banheiro para ambos os gêneros. Um banheiro que abrange as travestis. Eu não concordo que porque há muito tempo atrás existia somente um banheiro feminino e masculino, que hoje não vai existir um meio termo. Até porque as coisas mudam. Tudo mudou hoje em dia. E nem toda mudança é boa. Muitas vezes as coisas mudam para pior. Mas as mudanças que trazem equidade são boas. Mas o que é equidade? O que é equidade? O que é equidade? Porque nem toda igualdade é desejável. O que é equidade? Nem toda igualdade é desejável. Você tem que ser igual na medida das suas necessidades. Exato, e é uma necessidade. E não simplesmente igual de forma absoluta, colocando em risco a vida de outras pessoas. Então, o que um banheiro para pessoas trans causaria de mal para a sociedade? Primeiro, se houver a possibilidade em algum lugar de você ter um terceiro banheiro opcional, só a favor. Meu ponto é, em muitos lugares você não vai ter essa condição, principalmente pequenos comércios, etc. Nesses lugares, a divisão padrão tem que continuar sendo a que sempre foi. Por que não? Você tem rampa para deficiente físico, por exemplo? Por que não? Porque a maior parte dos comerciantes brasileiros são endividados. Mas a maior parte... Porque o Brasil é um país pobre e as pessoas não têm condições de fazer uma reestruturação simplesmente para contemplar uma minoria que é 0,01% da sociedade. Mas não importa, a minoria importa. O deficiente importa. Importa. É a minoria. E se você não tá livre... Mas então ninguém tá pedindo um trans de usar banheiro? Não, mas não é essa a questão. A questão é que usam banheiro masculino. Estão sendo obrigadas a usarem um banheiro e passarem por coisas que elas já passam. E as mulheres têm que ser obrigadas a frequentar o banheiro que o homem frequenta. Não existiria um banheiro intersexo. Ponto. Se uma grande empresa recebe todos os tipos de pessoas, ela tem que ter condição, sim, de criar um terceiro banheiro. Mas toda empresa é grande. Tem muito comércio pequeno por aí que tem malemar 2 banheiros. Aí você quer que ele coloque um terceiro? Quero. De onde vai vir o dinheiro? Quero. Eu acho que é necessário. Aí, mais uma vez, o interesse de uma minoria pequena da sociedade, mas a minoria importa, prejudicando toda a sociedade. Você vê como é que é um problema? Não prejudica. É um problema, lógico que prejudica. Engloba, melhora, evolui. Não acho que é uma evolução, acho que é voltar para trás. Não é voltar para trás. Pelo contrário. Determinadas coisas são voltar para trás. É andar para frente. Você acabar com as diferenças que existem entre o sexo masculino e feminino é o que coloca mulheres em risco. Inclusive nos esportes, coloca mulheres em risco. O que coloca mulheres em risco nos banheiros. O que coloca mulheres em risco são homens machistas que agridem elas dentro de famílias tradicionais. Uma coisa não anula a outra. 2 erros não fazem um acerto. Exato. Então beleza. Então banheiro é necessário. Pronto, o banheiro é um erro também. Banheiro é necessário. E esses homens que você chama de machistas, eles não podem simplesmente performar como uma mulher para acessar esse espaço de vulnerabilidade e agredir mulheres? Pode acontecer. Eu acredito que eles não irão colocar um silicone nos peitos para fazerem isso. Podem vestir uma peruca? Você está dizendo que uma transexual que não tem condição de colocar seio, ela não é uma transexual? Eu tô dizendo que uma transexual, então acho que você está sendo preconceituoso. Passa por uma transição bem longa para que ela faça Nem todas. Esse tipo de... Nem todas. Aí que tá o porém. A gente vê nitidamente uma trans pelo esforço que ela faz. Eu tenho um filho que está fazendo transição agora e ele é nitidamente muito afeminado, muito mulher, e ele iniciou agora a transição com o tratamento hormonal, né? Eu volto e reforço. É importante que as pessoas tenham... Inclusive... acho que até mais válido as trans que possuem a sua carteira de nome social que possam usar o banheiro trans. Posso fazer uma pergunta? Claro. Qual a idade do seu filho? 3 anos. Ele está fazendo transição hormonal com 3 anos? Não, filho de religião. Entendi. Então, voltando ao assunto. Só esse mal entendido aí, que aí seria meio complicado. Porque, como você mesmo disse, a hormonização ela tem malefícios para a saúde. Tem. Outra questão. Também. Eu não acredito acho... que ninguém faria isso para usar um banheiro. Outra questão. E não deveria ser recomendado de forma médica esse tipo de procedimento. As mulheres trans, elas possuem, inclusive, um nome social. Eu acredito que uma pessoa, só se ela fosse extremamente louca,
que fosse fazer uma transição e usar um nome social para usar um banheiro. Até porque para estuprar uma pessoa não é necessário um banheiro. Sim, mas um banheiro é um ambiente propício. É de Assim vulnerabilidade. como a rua é propícia. Disposição, não é. A É diferente. mulher hoje em dia É diferente na o banheiro, rua- você tá num ambiente fechado, muitas vezes com baixa circulação de pessoas e onde as partes íntimas são expostas. Olha, a maioria dos crimes de feminicídio não são em banheiros. Mas não tô falando de feminicídio, Não, tô falando de nós abuso estamos sexual. falando, nós estamos falando também disso. Eu não vejo a maioria dos crimes de abuso sexuais serem em banheiros. Mas não é porque você tem a maioria dos crimes fora de banheiros que os crimes de dentro de banheiros também não devem ser combatidos. Então a gente tem que combater. Como que a gente combate? Dividindo. E que as minorias não sejam válidas. É necessário ter um terceiro banheiro. Cara, a minoria, a gente tem que sempre buscar uma forma de incluir, desde que essas formas não prejudiquem a sociedade como um todo. Não prejudica ter banheiro a minha mais. autopercepção não faz com que as outras pessoas sejam obrigadas a aceitar a minha autopercepção Não, e a não concordar é. com ela. É necessário ter um terceiro banheiro. A concordar com ela. Não, o terceiro banheiro eu concordo, mas nem todo lugar tem condição. E nesses lugares onde não tem Mas condição, é que que tá, banheiro existe trans usa? tempo. Porque tem muita empresa que é aberta Mas e agora. hoje? Beleza. Tem muita empresa que é aberta agora que não tem um CNPJ. E tem um período para que seja feito CNPJ. Assim como tem um período para ser feito bem. uma rampa de acesso a bem. cadeirantes. Assim como tem um período para ser feito Tem um um banheiro. período. Durante esse período, você tem só 2 banheiros. Que banheiro uma trans deve usar? Naquele momento, a gente precisa entrar em uma concordância. Se o banheiro for único, já que essa empresa, então, não tem condição... Tem 2 banheiros. Tá, tem 2 banheiros, mas não é um banheiro grande, porque essa empresa não tem condição. É um banheiro para uma única pessoa utilizar. Aí tudo bem, a trans vai usar qualquer um dos 2. Não, tudo bem. Ela vai entrar mas sozinha. o ponto é, e nesses banheiros que são compartilhados? Mas se a empresa tem condição de fazer um banheiro amplo, luxuoso, ela tem condição Não, de mas fazer não é o terceiro. luxuoso. Você ter 2, 3 mictórios não é luxuoso. Amigo, é sim, é sim. Você tá fugindo um pouco da resposta. Não, você amigo, tem eu 2 não- banheiros, você tem Amigo, 2 opções. Ó, se eu tenho condição de fazer um banheiro com 3 mictórios, que o mictório já é mais caro que um vaso sanitário. Se eu tenho condição de fazer divisão de mármore, se eu tenho divisão de botar uma pia para 3 pessoas, eu tenho condição de fazer um terceiro banheiro. Não sei, você não sabe a condição da Por empresa? mais que sei, Você não sabe. Por mais que Você não se- sabe, você por não conhece mais- todas as empresas, por você não mais sabe. que, mas aí que tá, por mais que seja um banheiro com um vaso e uma pia, pode fazer. É lógica. Tá, mas tem um tempo pra fazer. Enquanto não for feito, que banheiro trans deve usar? Conforme eu já falei. Feminino? Se for um banheiro. E se não for? Se for para uma Aí é pessoa feminino ou só, masculino? independente. Se for para uma pessoa só e Mas se ela não não, for? e ela não for, E se não for? A pergunta é bem se não objetiva. for, eu também te respondi. Se não for, a empresa tem condição de fazer um terceiro Mas se banheiro. ela, e no tempo em que ela não fez? Qual banheiro essa trans vai usar? Aí que eu te falei. Se existem, é lógica, se existem 2 banheiros com um vaso, Não, uma se tiver privada mais de um. Se tiver mais de um. Você Mas- disse que tem um tempo. A empresa ela tem um tempo pra construir um banheiro. Nesse período, qual o banheiro trans usa? Infelizmente, essa empresa pode botar na Vai ter que usar sua o feminino? loja, pode botar na sua loja, se ela não concorda, um banheiro químico, pode botar na sua loja ou fornecer o banheiro da sua própria empresa particular dos funcionários, que Então não é daí o a mesmo gente obriga por lei a utilizado. empresa a fazer isso. Não, a gente não obriga. A gente obriga a sociedade a englobar a todos com igualdade e Uma equidade. briga por lei? Acho que é importante. Eu acho que não. Acho que sim. Eu acho que isso é autoritarismo. Até porque você tem filhos, não tem? Tenho. E vai saber se você não vai ter uma filha lésbica ou um filho gay. Entende? É diferente quando a gente é pai. A gente olha com uma outra visão. Sim, É diferente, por exemplo, tem tudo a Se ver. eu tivesse um filho homossexual, as minhas opiniões em relação à homossexualidade não mudariam em nada. Transexualidade também não mudariam em nada. Pra mim mudaria. Porque eu passei pelo preconceito. Pra você não mudaria porque você não passou por isso. Só pode falar quem tem voz de fala. Não, eu tenho eu voz posso de falar fala. sobre qualquer tema que eu quiser. Eu tenho voz de. Não, você não sente como eu sinto. E daí? Não é porque Então um você médico. não- então você não respeita- não é porque então um você médico. não respeita o próximo. Não é porque um médico não padece das dores do câncer que ele não porque pode você trabalhar para curar um câncer. Não, mas você está comparando uma questão psicológica com um trabalho. Não tem lógica. Eu sei o que eu sinto. Eu Tá, sei o tudo que bem. eu sofri. Isso tem um valor. Eu sei Mas o isso não é quanto- determinante. Isso não impede Eu outras pessoas sei- de debaterem um tema. Eu sei, não, mas você não pode dizer que isso não é doloroso, ou que isso não causa Não, dor, pode ser que seja. ou que isso não é difícil. Pode ser que ou seja. Por isso que eu tô falando. Eu posso falar o que é ser um gay porque eu sou um gay. Tudo bem. Então eu sei o quanto isso infringe. Mas a partir do momento que A a minha sexualidade vida. de alguém impacta outras pessoas, isso pode ser debatido. Mas os gays e qualquer pessoa deve racional ser. pode debater. Então não é lugar de fala. Deve ser debatido, porém não posso me pôr no lugar daquela pessoa como se eu soubesse como é as dores dela. Não preciso botar como se eu soubesse quais são as Precisa. dores. Você não pode falar, por exemplo, que você sabe como é ser um cadeirante. Tudo bem, mas eu sei que é importante ter uma rampa pro cadeirante. Então você sabe que é importante Beleza, ter um banheiro então pra não tem trans. lugar de fala. Então não é lugar de fala. Então você sabe que é importante ter um banheiro pra trans, mas pra você não acho que é importante. Tá vendo? Eu usei minha racionalidade e eu tenho certeza que não é. Exato, é o que você acha. Não, é o que a o sociedade pensa não é como o um que, todo. Não, você não fala pra sociedade.
Você fala por pessoas. Maioria. Assim como eu falo por pessoas, mas a maioria não quer dizer que seja melhor que os outros. Então, beleza. Então você acha que a sociedade, como sua maioria, ela é obrigada a se moldar totalmente, simplesmente porque uma minoria absoluta tem determinados caprichos. Eu acho que a sociedade ela deve se moldar de acordo com as mudanças necessárias para o mundo. Até porque eu estudo direito e o direito muda, a ciência muda, tudo muda. Eu acho que as pessoas precisam aprender a evoluir e ter equidade uns com os outros. Então, se eu me identificar como um cachorro, então a gente tem que ter política pública para me incluir, porque eu me Mas você identifico não como pode cachorro. comparar uma pessoa que se identifica com outro gênero, como, por exemplo, uma mulher, com uma pessoa que se compara com animal. É muito parecido. Não, é você se não identificar mas com não uma a coisa mesma que não é real. Ser parecido não é ser igual. É você se identificar com uma coisa que não é real. Ser parecido não é ser igual. Não é real. Eu posso me identificar como essa cadeira. Eu não vou me transformar numa cadeira. Ser eu posso me parecido identificar não como é um ser negro. igual. Eu não vou ser negro. Eu sou branco. Ser parecido. Da mesma forma que mas eu posso você me identificar pode- como uma mulher e não serei mulher. Mas você pode defender a causa do povo preto, como eu defendo, e eu sou branco descendente de alemão. Nada a ver. Mas uma E eu coisa. vou defender o mas aí banheiro. você está desvirtuando o que eu estou argumentando. O que eu estou argumentando é o seguinte: Não tô. da mesma forma que uma pessoa que se identifica como um animal, ela não é um animal, inclusive tem essas pessoas já que reivindicam supostos direitos, da mesma forma que uma pessoa que se identifica como uma cadeira não é uma cadeira, eu branco me identificar como negro não seria um negro, um homem que se identifica como uma mulher não é uma mulher. Não concordo. Objetivamente com isso. não é uma Eu mulher. não concordo com isso. Os marcadores biológicos Eu não podem acre- ser descartados. eu acredito- E a sociedade não é obrigada a comprar essas narrativas Eu prontas. acredito que um banheiro a mais em um estabelecimento não cause mal à sociedade. Não causa porque não é você que vai pagar a conta. Não, querido. Aí é fácil. Querido, não causa... A conta dos não outros ca- é fácil. Não eu causa crio porque- no meu gabinete uma lei. Não causa porque as Imponho mulheres pras trans, pessoas e as dane-se. mulheres trans pagam impostos como todos os outros. Por que elas são minoria, elas não valem de nada? Mas daí? Como assim? Daí elas Não também é porque elas pagam. impostos. Eu também pago Elas imposto. Eu não posso precisam obrigar as ter os pessoas me- a fazerem o que precisam elas ter não os querem. mesmos direitos. Da mesma forma que uma trans não Não. pode obrigar um comerciante a botar um terceiro banheiro. Eu sou um gay que paga IPTU, que paga IPVA, inclusive de vários imóveis. E eu tenho os meus direitos. Mas o que você está Assim dizendo como é o os seguinte. outros. Inclusive, tem héteros, cis, enfim, que não pagam. Por que eles têm mais direito que eu? Então a Não tem sociedade... mais. Você que está querendo privilégio, não é direito. Mas eu não tenho privilégio. Isso é privilégio. Eu não tenho. Não, usar Não um banheiro tem, que não porque corresponde ao seu sexo é um tem, privilégio. Não tem, mas eu pago. Não é um eu pago direito, é um pra privilégio. ter esse privilégio. Assim como nós vamos Não, você não paga em por um privilégio. hospital. Não, você falou isso. O Estado não serve para garantir privilégio. Exatamente. O Estado serve para garantir direito. E direito é diferente E de o privilégio. direito é para todas as pessoas igual. Tá, mas o que é direito? O que é direito? O que é direito? Vamos lá. Vamos lá, define. O que é equidade? Você que tá falando em direito. Eu tô falando de direito. O que é? As pessoas têm direito Não a define. terem no mínimo um banheiro. Em poucas palavras, defina para mim objetivamente o que é direito. Equidade. Não. Pra mim aí é você falou equidade. uma palavra genérica, cara. Pra mim é equidade. Cara, a definição... Pra mim é equidade. Tudo bom, mas pra mim eu posso falar qualquer coisa. Tem que ser o que é fato objetivo. Não é o que é pra você. É o que é fato pra objetivo. mim. É o que é fato objetivo. O objetivo não a é verdade uma questão a verdade validada ela é em um objetiva. debate. A gente discute pra chegar nela. Agora a questão é a seguinte: direito nada mais é do que a proteção daquilo que eu tenho e ninguém pode tirar de mim. Então, por exemplo, eu tenho um celular. Ninguém pode tirar isso de mim. Eu tenho a minha vida. Ninguém pode tirar minha vida de mim. Minha liberdade. Ninguém pode tirar minha liberdade de mim. Agora, privilégio é quando eu quero algo Isso não é além e eu uso a privilégio. força do Estado pra conseguir ser algo além. Isso não é privilégio, isso é equidade. É necessário equidade. Volto a te falar. Igualdade pra não é mim, direito. Pra mim, direito Equidade não é direito. equidade. Não, não é direito. Volto a te falar. Direito Eu natural não é vou vida, ao pé- liberdade e propriedade. Eu não vou ao Isso aí não pé é da direito. letra, eu não vou ao pé da letra na questão do que você quer que eu fale sobre direito. Pra mim, direito é porque você não equidade. sabe. Pra mim, direito é equidade. Você não sabe. Pra mim, direito é Aí você equidade. fala pra mim, aí é fácil. Pra mim, direito é equidade. Não Mas existe você equidade quando você está tá impondo. debatendo- aí que Não tá. existe equidade quando você está usando a está força do debatendo com Estado. quem? Mas não existe Você equidade. está debatendo com quem? Tô debatendo com você. Ah, tá bom. Então Tudo tá, bom. pra mim. Mas isso não prova. Pra mim. Mas isso não prova. Não prova o quê? A opinião é minha e pronto. Daí você não dá nenhum argumento. É que nem e dane-se. você. E dane-se, não, eu citei fatos o tempo todo Não, aqui. você citou sua opinião. Não, você tem fatos. Citou sua opinião. Se você olhar pro direito, o primeiro Você conceito disse de que o direitos terceiro é os banheiro- direitos fundamentais, Você historicamente disse que o baseado nos livros. Você disse que o Que é terceiro vida, banheiro... liberdade e propriedade. Você disse que o terceiro banheiro seria um gasto para as Sim. pessoas. Eu digo que as trans pagam por esse gasto também, Não, porque elas não pagam pagam seus por esse impostos. gasto. Elas pagam seus impostos. Ou seja, se o estabelecimento é obrigado Você a falar pagar... de banheiro público, eu concordo. Banheiro privado, as não. pessoas são obrigadas a pagar, mas elas estão consumindo naquele restaurante. Elas também estão trazendo economia.
Estão movimentando Então, a se não economia. quer ficar no restaurante, vai pra outro. Elas têm direito, mas não é assim Vai pra um banheiro que tem um terceiro banheiro. Não Vai pra um é, restaurante não que é tem um assim terceiro que banheiro. funciona. É assim que funciona. É exatamente assim que deve não funcionar, é, inclusive. Não é. Lógico que é. Não é. Sabe o que você está dizendo pra mim? Você está dizendo que uma minoria, porque quer mais um banheiro em determinados estabelecimentos, ela pode usar a força do Estado pra impor isso pra pequenos comerciantes que não têm condição. E quantas leis... Primeiro... É a força do Estado sendo imposta. As mulheres, há pouco tempo atrás, É o uso faziam da parte força. da mobília da casa. Você muito bem sabe.